Bíblias comigo. Hoje nós iremos falar sobre a parábola dos dois filhos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 28, até o versículo 32. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto juntos. Mateus capítulo 21, versículo 28 até o 32, a parábola dos dois filhos. Você que está em casa também, acompanha a leitura com fé e esperança. Diz assim, todos juntos? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, ó Deus, para que possamos entender essa mensagem, entender essa parábola dos 2 filhos e aplicá-la na nossa vida, ó Deus. Toca na nossa vida, gere em nosso coração contrição, gere em nosso coração arrependimento, gere em nosso coração desejo de servir ao Senhor, ó Deus, em arrependimento e fé, para, ó Deus, o crescimento do Teu reino, e sobretudo, ó Deus, para honrarmos o Teu nome neste mundo. É o que nós te pedimos, ó Deus. Fale conosco, ó Deus. Toque em cada coração, que nada possa tirar a nossa atenção da Tua palavra, que nada possa, ó Deus, tirar, ó Deus, o nosso foco, ó Deus, de observarmos a Tua lei e de obedecê-la de todo o nosso coração. Toca na nossa vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Essa parábola é contada apenas pelo evangelista Mateus. E esta parábola é uma história de um pai e seus 2 filhos. O pai, ele tinha uma vinha que era a fonte dos recursos da família. E por isso, o trabalho na vinha era um trabalho comunitário, realizado por todos os membros da família. Era uma questão de sobrevivência neste trabalho na vinha. Os 2 são chamados para trabalhar na vinha, para estar cuidando da vinha. Não sabemos se era começo da primavera, quando as vinhas eram podadas, ou verão, quando as ervas daninhas eram arrancadas, ou outono, quando as uvas eram colhidas. O pai disse ao filho mais velho: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. E diante disso, Jesus pergunta aos líderes judeus: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: O segundo. Essa parábola não é a história de um filho bom e um filho mau, mas qual é o melhor dos 2 filhos maus? Ambos tiveram suas falhas, ambos eram pecadores. Um foi falso, ele disse: Eu vou, mas não foi. O outro disse: Eu não vou, mas depois, contrito, arrependido, mudou de ideia e foi trabalhar na vinha do Pai. Por essa razão, Jesus confronta então os líderes judeus que estavam questionando a fonte da sua autoridade, perguntando: quem é você para fazer o que você está fazendo? A sua autoridade vem de quem?
E então Jesus disse: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O assunto principal dessa parábola é sobre o arrependimento, sobre a mudança de mente, a mudança de coração, a mudança de comportamento. E esta parábola é dirigida aos judeus para realçar o valor do arrependimento verificado na atitude do segundo filho. Os judeus se tinham na conta de obedientes, de guardadores e cumpridores da lei de Deus. Mas deles, disse Jesus, dizem e não fazem. Não estavam zelando pela obra de Deus, pela casa de Deus, pela vinha de Deus. Ao passo que os gentios, na conta de rebeldes, pecadores, de atitudes negativas, de publicanos, de ladrões, de meretrizes, eles se arrependeram e cuidaram da obra de Deus. Eles creram em Cristo. Os judeus perguntaram a Jesus em João 6, 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus. A salvação, meus irmãos, não é obra que nós fazemos para Deus, mas uma obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus desceu do céu para fazer a vontade de Deus. Ele é o Filho perfeito, que se encarnou, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que não eu perca nenhum daqueles que ele me deu. Meus irmãos, toda pessoa que escuta a palavra de Deus, ou ela crê e se arrepende, ou ela rejeita e permanece rebelde, empedernida, endurecida, e permanece contrária à vontade do Senhor. Ninguém fica neutro diante da palavra de Deus. Ou você toma uma atitude de arrependimento e fé, ou você rejeita a palavra de Deus, dizendo: eu não quero isso, eu não quero o evangelho. A grande ideia dessa passagem é que o arrependimento e a fé alinham a nossa vida com a vontade de Deus. Vamos dizer isso comigo? O arrependimento e a fé alinham a nossa vontade com a vontade de Deus. Alinham a nossa vida com a vontade de Deus. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que o caminho que agrada a Deus é o caminho do arrependimento. Existem muitas igrejas que já não pregam mais arrependimento, só pregam a prosperidade. Só prega a realização dos seus sonhos pessoais. O texto mostra aqui para nós que um prometeu que ia trabalhar na vinha e não foi. Fingiu que estava disposto a obedecer, mas não foi. Ele disse: sim, Senhor, mas não foi. A sua confissão era fake, era falsa. Outro disse para o pai que não ia, mas depois, arrependido, foi, mudou de ideia, aconteceu uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de direção. E Jesus fez então uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam, obviamente, o segundo. O segundo se arrependeu do seu erro e foi trabalhar na vinha do Pai. Ninguém, meus irmãos, se chega perto de Deus sem arrependimento. Por isso, João Batista pregou a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só entram no reino de Deus os arrependidos. Jesus também pregou arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em essência, a mensagem de Jesus e a mensagem de João é a mesma. A mensagem de Jesus é a mesma de João Batista. Arrependimento foi a mensagem dos profetas, de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja,
em Jerusalém, e a multidão ali reunida. Eles perguntaram: que faremos, pois, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Era a mensagem apostólica, era a mensagem que Pedro pregou, e quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas naquele dia em Jerusalém. Ninguém pode entrar, meus irmãos, no reino de Deus sem se arrepender dos seus pecados. O arrependimento é o caminho de vida que agrada a Deus. Arrependimento é uma tristeza por causa do pecado, é renunciá-lo, é comprometer sinceramente, abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Arrependimento é um entendimento intelectual de que o pecado é errado, do que a embriaguez é pecado, que o adultério é pecado, e a pessoa então reconhece: eu estou pecando contra Deus, estou quebrando a lei do matrimônio, e então a pessoa reconhece que é pecadora. Ou que a pessoa que está no caminho do homossexualismo, defendendo a ideologia de gênero, ele reconhece: não, isso é pecado contra Deus, isso é quebrar a lei de Deus. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E a pessoa então tem um entendimento intelectual de que o pecado é errado. Uma aprovação emocional dos ensinamentos das Escrituras concernentes ao pecado, uma tristeza por causa do pecado, uma aversão a ele. Paulo chega a dizer: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza aqui não é um remorso, não. Arrependimento, meus irmãos, é uma tristeza segundo Deus, que a pessoa toma a decisão de virar as costas para o pecado e a frente para Deus, e correr para Deus pedindo misericórdia, graça. E uma decisão pessoal de afastar-se dele, renúncia total ao pecado. A Bíblia chega a dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, quando a pessoa se arrepende, ele abandona o pecado, ele abandona a sua vida errada, e ele deseja seguir a Deus, ele deseja amar a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, e viver para a glória de Deus. O arrependimento é um caminho que agrada o coração de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o segredo da vitória é a obediência. Qual dos dois fez a vontade do Pai? A expressão central aqui é a vontade do Pai. Nós cantamos aqui: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como os anjos fazem a vontade de Deus no céu, nós devemos fazer a vontade de Deus na terra. Abraão, o pai da fé, ele foi abençoado porque obedeceu à voz de Deus. O Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor disse a Abraão, quando ele ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício, aquele filho apontava para Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele foi sacrificar ali o seu filho em holocausto, ele olhou para trás e viu o cordeiro. E aquele cordeiro aponta para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor disse a Abraão: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, porque você obedeceu a minha voz. Ah, Deus nos abençoe, meus irmãos. Por causa da obediência que a gente pode perceber aqui, Abraão foi abençoado porque obedeceu à voz de Deus. A nação de Israel só seria uma nação abençoada se fosse obediente. Quando a gente lê, por exemplo, em Deuteronômio 28, de 1 a 3, o Senhor diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E o Senhor disse: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. A
A nação de Israel seria uma nação abençoadora para as nações se ela obedecesse à voz do Senhor. Mas se ela se aculturasse, aceitasse a cultura deste mundo caído e se tornasse uma nação idólatra, seguindo os ídolos das nações, essa nação também seria destruída. Como aconteceu a Síria invadindo Israel e depois Babilônia invadindo a tribo de Judá, e eles então foram para o cativeiro babilônico e ficaram 70 anos na Babilônia, cativos por causa da desobediência. Samuel disse para Saul, o primeiro rei de Israel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E o Senhor então diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está preocupado com os nossos rituais, com os nossos sacrifícios, com os nossos holocaustos. Deus está preocupado com a nossa obediência. Obediência à sua palavra, à sua revelação, ao seu querer, à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Jesus chega a dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso obedecê-lo. Jesus disse ainda mais: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, esse faz parte da família de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade de Deus. O mundo chega a dizer para você: faça o que o seu coração quer, siga o seu coração, siga a sua vontade, realize os seus sonhos pessoais, siga o seu coração. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Se você seguir o seu próprio coração, você vai caminhando a passos largos para o inferno. Não siga o seu coração, siga a vontade de Deus, siga a palavra de Deus. Porque o segredo da vitória é obediência a Deus. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida de Jesus. Era o banquete que Jesus agradava o seu coração, de fazer a vontade do Pai. Não basta, meus irmãos, conhecer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus. Jesus disse para uma mulher que, emocionada, exclamou, dizendo: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Veja que, há 2000 anos atrás, havia ali um princípio de idolatria, né? Olha, bem-aventurada é Maria, aquela que te concebeu, aquela que te amamentou. Olha, bem-aventurada. Jesus, então, conhecendo o coração humano, Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esses são felizes, esses são bem-sucedidos, esses são vitoriosos, esses são bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O segredo do sucesso é a obediência, meus irmãos. Para Jesus não basta ouvir a palavra de Deus, ela precisa ser praticada, obedecida. Por isso Jesus, ele conclui o seu sermão do monte, o sermão da montanha, dizendo o seguinte: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem insensato que fez a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, é preciso praticá-la. O que ouve a palavra e a pratica, constrói a sua casa na rocha. Quando vier as tempestades, as vicissitudes, as intempéries da vida, a sua casa vai permanecer firme na rocha, com fundamento.
Mas o que ouve e não pratica, constrói a sua casa na areia. Quando vier as tempestades, as crises, as dificuldades, a sua casa vai ruir. Porque você construiu uma casa sem alicerces, sem firmeza, na areia. Meus irmãos, cremos na urgente necessidade de uma volta à palavra de Deus. Alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, no início do meu ministério, quando surgiu o movimento G12, eles estavam falando, olha, 3 dias de encontro vale mais do que um ano de igreja. E aí eu perguntava às pessoas que tinham ido no encontro, o que você ouviu lá, uma pregação? Não, é tremendo, você precisa ir, é tremendo. Era tipo uma seita, um negócio secreto, só participando ocultamente. E eu escrevi então no jornalzinho da cidade que tinha ali, que circulou na cidade inteira, que o jornal chegou até esgotar, e ele teve que tirar cópias daquela página, e eu escrevi assim, avivamento sem Bíblia é fogo de palha. Meus irmãos, a palavra de Deus não pode ser apenas um enfeite nas nossas casas. Ela precisa ser lida e praticada pela família. A palavra de Deus é luz, é lâmpada, é bússola, é espada, é fogo, é água, é refrigério. Nós devemos examinar a palavra de Deus, porque o sucesso na vida cristã é a obediência à palavra de Deus. Não tem jeito da gente vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo sem a palavra. Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto, e ele venceu o diabo pela palavra. O diabo apresentou dizendo para ele o seguinte, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz o seguinte, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. É pela palavra que nós podemos vencer as tentações, as lutas, as crises, as dificuldades que todos nós enfrentamos. Na vida cristã nós não temos só alegrias, nós temos também tristezas, abatimentos, perseguições, lutas, oposições. Mas nós iremos vencer pela palavra. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai se cumprir. E tudo se cumpre. O que falta ainda para acontecer, pastor? O que falta ainda para acontecer? A única coisa que falta para acontecer é a falta de Jesus. O que nós estamos aguardando? E Ele cumpriu a sua palavra. E Ele tem cumprido a sua palavra. E nós estamos aguardando a volta de Jesus. E nós iremos vencer as lutas dessa vida, as perseguições, as tristezas, os abatimentos. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Nós vivemos numa cultura anticristã que não ama Deus, que não ama a família, que quer destruir a família, os valores da família, a igreja. Não pensa que a igreja é amada na universidade. Pelo contrário, a gente manda os filhos, eles querem destruir a fé dos nossos filhos, e é por isso que nós devemos orar para que os nossos filhos sejam missionários na universidade, na faculdade, não se desviem do caminho do Senhor. Que a palavra de Deus possa mudar corações, e que nós possamos exercer a nossa fé neste mundo caído, nessa sociedade anticristã, vivendo pela fé na palavra de Deus, que é pão que alimenta a nossa alma, e que é luz que ilumina os nossos caminhos. Mas, finalmente, meus irmãos, aqui aprendemos que a religião não é garantia de salvação. Religião formal sem arrependimento de nada vale. Por essa razão, Jesus disse para os líderes judeus, que tinham a Torá de Moisés, que tinham os escritos, os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eles tinham os 39 livros do Antigo Testamento. Eles conheciam a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, de Noé e sua família, de Abraão, Isaac, Jacó, de José, de Moisés.
Eles conheciam a história do primeiro rei Saul, do segundo rei Daniel, Davi, do terceiro rei Salomão, dos demais reis, Roboão. Eles conheciam a história dos reis de Israel. Mas isso não garante a salvação. Não basta apenas conhecer a vontade de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. E por isso Jesus chega a dizer: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quando João começou a pregar, já havia passado 400 anos de silêncio, de Malaquias até Mateus. Não tinha um profeta profetizando a palavra de Deus, foram 400 anos de silêncio. E agora Deus levanta um profeta profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, porque João Batista foi profetizado pelo profeta Isaías. E a mensagem de João Batista apontava para Cristo, porque João Batista era o precursor, era a voz que clamava no deserto. E ele anunciava aquele que era mais poderoso do que ele. João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus queridos irmãos, mas a religiosidade fake é destrutiva. Eles rejeitaram a mensagem de João Batista, que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João viu Jesus vindo até ele para ser batizado no Rio Jordão, João apontou assim para ele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus rejeitaram a mensagem de João Batista e também Jesus, o Deus encarnado entre eles. Os judeus pensavam 3 coisas sobre a salvação: que a salvação veio só para os judeus, e que só os judeus eram salvos, e que eles eram salvos por suas próprias justiças, pelas suas próprias obras, pelas suas próprias virtudes. Paulo disse aos romanos, Paulo que teve uma conversão no caminho de Damasco, quando ele viu Jesus, que se manifestou a ele, e ele caiu por terra cego, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo então, depois desse encontro com Jesus, que mudou a sua história, ele se tornou o maior missionário de todos os tempos, o maior escritor do Novo Testamento, 3 epístolas de Paulo. E ele escreve aos Romanos dizendo, no capítulo 10, verso de 1 a 4, se você quiser acompanhar, ou se puder acompanhar aí na tela, você que está em casa, leia comigo dizendo: irmãos, Romanos 10, de 1 a 4, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eles então estabeleceram a sua própria justiça, e a autojustiça não glorifica a Deus. Porque quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer. Judeus e gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a salvação pertence a Deus, e que Ele salva quem Ele quer, e que só os que creem em Cristo são salvos. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é o verdadeiro filho de Deus? Aquele que crê em Jesus.
Quem não crê em Jesus é filho das trevas, é filho do pecado, é filho da desobediência, mas aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Quem salva é só Jesus. Por isso a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, no vale, no leste de Minas Gerais, colocou uma torre bem alta escrita assim: quem salva é só Jesus. Jesus salvou os publicanos e meretrizes porque eles não tinham justiça própria, mas confiavam na graça de Deus. A salvação, meus irmãos, do início ao fim, é obra da graça de Deus. A Bíblia diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Estamos mortos demais para sermos fonte de nossa salvação. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isto é graça de Deus. Somos fracos demais para sermos mantenedores de nossa salvação. Todo homem é pecador. E nós não podemos conservar a nossa salvação por nós mesmos. Nós somos finitos demais para sermos eternos guardiões da nossa salvação. A nossa salvação toda é pela graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é por mérito, não é por esforço humano, é pura graça, graça maravilhosa, graça, infinita graça de Deus. A salvação é o presente de Deus, não é recompensa, meus irmãos, mas é um presente de Deus para nós. Aplicações para a nossa vida, como nós viveremos, diante de tudo aqui que nós ouvimos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, voltamos para Deus em arrependimento e fé. O arrependimento na vida cristã é contínuo. Os publicanos e meretrizes tinham se recusado a obedecer à vontade de Deus. Mas quando ouviram a mensagem do arrependimento, eles voltaram para Deus em obediência. No início eles disseram não, mas depois, com o toque da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, eles se arrependeram. Eles voltaram para Deus. Eram como o filho que disse, não quero, mas depois, mais tarde, mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Nós servimos na obra de Deus, na vinha de Deus, meus irmãos, por causa do toque da graça de Deus que mudou a nossa ideia, que mudou a nossa cabeça, que mudou os nossos pensamentos, que mudou o nosso coração. Era como Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, que teve um encontro com Jesus. Quando Jesus estava falando para a multidão, e Jesus estava passando pela cidade de Jericó, ele era pequenininho, e a multidão estava atrapalhando para que ele visualizasse Jesus. Então ele subiu numa árvore chamada sicômoro, e ficou entre as folhagens observando Jesus. E Jesus então passando debaixo daquela árvore, e Jesus olhou para cima, e Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E aquele homem deveria saber quem é que falou para Jesus o meu nome. Mas Jesus conhecia o passado de Zaqueu. Jesus conhecia a história de Zaqueu. E Zaqueu então o recebeu com alegria em sua casa. E ali na sua casa, ele declarou-se diante de Jesus. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus então diz, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. E Jesus chega a dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, nesta parábola, a história deste homem terminou bem, porque ele se arrependeu do seu pecado. Ele começou mal, dizendo, não quero, mas ele terminou bem, porque depois, arrependido, ele foi. Sem arrependimento de pecados, meus irmãos, não há cristão de verdade.
O arrependimento é evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. Como é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? Se ela se arrependeu dos seus pecados. Não é essa pessoa que está falando em línguas. Algumas pessoas falam, não, para ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa tem que falar em línguas. Não. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, e se essa pessoa crê de fato em Jesus. Línguas apenas um dom, não é evidência. A evidência, essa pessoa tem um coração contrito, arrependido, que abandonou o seu passado, os seus pecados, acertou a sua vida com Deus, alinhou a sua vida com a vontade de Deus. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 76, o que é arrependimento para a vida? Então, os teólogos do século XVII disseram, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. O arrependimento, meus irmãos, que conduz à vida, é uma obra da graça salvadora de Deus. Da graça salvadora de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, seguindo o caminho da ação e não apenas da promessa. Não basta apenas ter um discurso, é preciso ter prática. O primeiro filho promete obediência em palavras, mas desobedece com as atitudes e com a vida. Os líderes religiosos eram peritos na lei de Deus, mas se recusaram a aceitar a palavra pregada por João Batista e por Jesus. Os maiores pregadores do primeiro século rejeitaram a palavra de Deus, do próprio Filho de Deus encarnado entre nós. Que privilégio poder ouvir o sermão da montanha. Agora, já pensou você ouvir o sermão da montanha e falar, eu não quero isso. Ouvir Jesus pregando e eles disseram, eu não quero esta mensagem de Jesus, rejeitaram o próprio Filho de Deus. Eles eram como o filho que disse a seu pai, sim, Senhor, porém não foi. Não basta, meus irmãos, ter uma afirmação correta, é preciso ter uma conduta certa. É muito perigoso fingir que obedecemos a Deus quando o nosso coração está longe de Deus. Nossas ações devem estar de acordo com as nossas palavras. O Senhor disse por intermédio do profeta Isaías, visto que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com seus lábios me honra, mas o coração está longe. É como alguns chegam a fazer uma analogia, né? Usada do mundo animal. É o crente girafa, que o corpo está presente, mas a cabeça está longe. Está aqui, mas está pensando fantástico. Está aqui, mas de vez em quando olha no Instagram, no Facebook. Estão desconectados com a vontade de Deus. Em outras palavras, não basta a nossa voz ser ouvida no louvor, se os nossos corações estiverem distantes de Deus. Seu coração tem que estar contrito, voltado para Deus, Senhor. Eu quero te buscar de todo o meu coração, Senhor, eu quero te amar de toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu quero te amar. Não basta nascer em um lar cristão, porque nascer em um lar cristão não é garantia do céu. É um privilégio, mas não é garantia da salvação. No entanto, meus irmãos, Jesus está infinitamente disposto a receber pecadores arrependidos. E eu quero dizer que esta igreja é para você.
Para você que tem um coração contrito, que ama Jesus, que reconhece que o sangue de Jesus te lavou de todos os seus pecados, e que você sem Ele, a sua vida não faz sentido. E esta casa é a casa do povo de Deus, é a casa de oração para todos os povos. Este é o lugar onde você vem aqui se entregar para Deus, oferecer o seu culto e suplicar as suas bênçãos. Não importa o que você tenha feito no passado. O Senhor Jesus está dizendo para você: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Se o seu passado foi tão escuro, tão sujo, tão terrível, não importa, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Daqui para frente uma nova história. Se você se arrepende e vem a Cristo, então as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova, é uma nova história. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar